Chegamos ao nosso último estudo, última mensagem na carta de Paulo a Tito. Queremos convidar os irmãos a abrirem para lá, Tito capítulo 3. Obrigado, Pablo. Tito capítulo 3, nós vamos então para o nosso último sermão nessa série, Igreja do Jeito de Deus. Se você perdeu algum episódio, vai lá no YouTube da nossa igreja. Nós temos YouTube, né? Nós estamos moderninhos. E temos lá nossas pregações em áudio e vídeo. Tito capítulo 3, versículo 12 até o versículo 15. Pode dar um clique aí, Nathan. Hoje nós vamos falar sobre trabalho em equipe, trabalhando em equipe. Tito capítulo 3, versículo 12, diz assim, a Santa Escritura. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Eu não sei quantos livros da Bíblia você tem lido esse ano. Alguns aí já chegaram em Isaías. Mas quem está acompanhando aqui a pregação já deve ter lido toda, porque eu li toda aqui, né, com vocês. Então, pelo menos um livro já foi. Pode passar, Nathan? Por mais talentoso que alguém seja, ninguém atinge seus objetivos na vida sozinhos. Quando eu estava lá no Ceará, semana passada, estava acompanhando algumas modalidades da Olimpíada, né? Esse período é bem, né? Todo mundo se anima com as Olimpíadas, tal, dá vontade de fazer ginástica artística, dá vontade de virar um judoca, né? Vai, faz o ippon, faz o vazari. A gente vai se enturmando, né? Com os temas ali das Olimpíadas. E a gente viu recentemente a equipe brasileira de ginástica artística nas Olimpíadas conquistar o inédito bronze, né, por equipes. Então foi uma coisa grandiosa mesmo aí as meninas do bronze. Sem dúvida nenhuma, a principal atleta, não sei se vocês acompanham ginástica artística, eu e a Laine, a gente gosta muito. Quantos de vocês acompanham, sabe quem é a principal atleta aí? Vocês sabem? Rebeca Andrade. Que é essa daqui, né? Não, é a primeira lá, né? Do outro lado. A Rebeca Andrade é a principal atleta da ginástica artística. No sentido de que ela é a melhor. Ela tem as melhores notas, né? Ela é a principal competidora do Brasil nessa modalidade. Não que as outras não sejam boas. Né? Quem tem acompanhado aí os especialistas falando que elas têm notas muito boas naquilo que elas sabem. A ideia é que elas podem ainda evoluir muito. E Rebeca Andrade, ela é a principal competidora dessa modalidade, brasileira dessa modalidade. Sem dúvidas, a melhor ginástica brasileira na atualidade. Agora, falando sobre o prêmio, o terceiro lugar, o bronze que elas ganharam, inédito, né? Contou com o empenho de cada um aqui. Rebeca foi a única que teve notas acima de 14. As outras foram 13 alguma coisa. Teve a Júlia aqui que chegou a cair, né? Ela tirou 12 alguma coisa num aparelho lá. Mas todas se esforçando bastante. E, por mais que Rebeca Andrade fosse a principal ginasta brasileira,
A somatória de todas as notas fez com que o Brasil ficasse em terceiro lugar e recebesse o bronze. Ou seja, foi mérito da equipe. A equipe trabalhou e conseguiu alcançar o bronze. Não foi porque um foi melhor do que as outras, foi porque todas juntas conseguiram essa façanha. Ainda de Olimpíadas, ontem foi a última luta das Olimpíadas, a última luta foi do judô, né? A última luta do judô foi ontem, aliás, por equipes. Ted Riner, aquele altão ali, é o principal judoca, não só da França, mas do mundo. É um homem a ser batido nessa modalidade do judô. Eu vi algumas lutas dele, toda luta que eu vi era uma coisa linda. Era sempre no ippon. E o ippon é conseguir derrubar o jogador com as costas no chão. Eu acho que é isso, né? Então, o Ted Riner, francês, ele é multicampeão. Ele foi campeão agora por equipe no Golden Score. Estava empatado 3-3, Japão e França. E no Golden Score, que é o desempate, foi sorteado justamente os acima de 90 quilos. Ted Riner e o japonês Saiko, eu acho que era o nome dele. E aí, no Golden Score, ele conseguiu fazer um ippon sobre o japonês. Já estavam bem cansados, bem exaustos. Ele conseguiu fazer um ippon. E conseguiu uma virada de 4-3. Os franceses estavam perdendo, se eu não me engano, de 3-1. E aí uma judoca francesa foi lá, ganhou. O outro foi lá, ganhou. E empatou 3-3. E no desempate, Ted Riner, o principal lutador francês, o mais alto ali, buscou a vitória para os franceses. Mas a vitória dele só foi possível porque os outros lutadores buscaram a vitória o tempo todo. Por melhor que seja que fosse Ted Riner, os franceses só conseguiram a façanha de ganhar mais uma vez a medalha de ouro. Mais uma vez não, eles perderam os japoneses na Olimpíada passada e ganharam agora. Foi uma revanche, né? Eles só conseguiram essa façanha porque foi um trabalho em equipe. Só foi possível porque todos buscaram a vitória juntos. E o que eu quero enfatizar com isso, irmãos, é que mesmo alguém super talentoso não ganha sozinho. Mesmo alguém super talentoso não ganha sozinho. Ou mesmo que tenha alguns talentos juntos, os talentos não ganham sozinhos. Quem acompanha futebol viu recentemente que o Paris Saint-Germain fez uma coisa impressionante no futebol mundial, que é aquilo que você só consegue fazer no videogame. No videogame, você escolhe vários jogadores de equipes diferentes, compra, né, no videogame, e coloca no mesmo time. O PSG fez quase isso, colocou Neymar, Mbappé e Messi para jogar no mesmo time. E não ganharam nada de importante, de relevante. Ganharam um francêsão, mas até o ABC de Natal ganha, campeonato francês. Até o 13, né? O 13 que está classificado aí com 3-0 hoje. Porque ninguém ganha só pelo seu talento, só pelos seus méritos. Trabalho em equipe é muito importante. É essencial para a equipe que ela trabalhe junto. Trazendo isso para a vida na igreja, a nossa missão no Evangelho não alcança seus objetivos se nós não ministrarmos em equipe. Se a igreja ela não trabalha em equipe, ela não alcança os seus objetivos espirituais. Quando nós observamos essa fala de Paulo aqui no final do capítulo 3 de Tito, e é sempre difícil quando a gente vai chegando na parte final de uma série, quando chega no período que é de saudações, procurar ali o ensino para a igreja, porque geralmente são palavras muito pessoais do apóstolo com as pessoas com quem ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo. Mas aqui nós podemos notar a importância de uma equipe para o desenvolvimento eficaz do ministério do Evangelho e da vida da igreja. Deus nos fez um povo. Deus nos alistou em sua equipe. Deus nos deu dons espirituais e nos chamou para servir uns aos outros,
Deus nos chamou para alcançarmos os outros. Mas ninguém consegue fazer isso sozinho, no peito e na raça, sozinho. Deus nos chamou para que juntos façamos a sua obra em equipe. E nós veremos então nessa última exposição aqui da carta de Tito, que a obra do Evangelho não é um serviço solitário, mas um ministério desenvolvido por uma equipe eficaz, cujas características são prontidão, parceria, suporte e oração. Prontidão, parceria, suporte e oração. Em primeiro lugar, uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas que tenham prontidão. Prontidão o que é? Disposição. Está pronto para qualquer situação. Nós não temos muita informação aqui desse personagem aqui do versículo 12, Ártemas. Paulo diz, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Nós não sabemos quem é Ártemas, porque a Bíblia só vai mencionar, se eu não me engano, Paulo só vai mencionar sobre esse personagem aqui. Mas Tíquico, que é o outro personagem aqui, citado por Paulo, ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Tíquico era da Ásia, provavelmente de Éfeso. É chamado por Paulo, lá em Colossenses 4, de amado irmão e servo no Senhor. E é alguém que geralmente tinha um ministério peculiar de ser enviado por Paulo para prestar relatórios às igrejas. Então, Tíquico era um dos amigos íntimos do apóstolo Paulo. A sua principal função era levar cartas para a igreja. Por exemplo, a carta de Efésios provavelmente foi levada por Tíquico. A carta aos Colossenses foi levada por Tíquico. A carta de Filemão foi levada por Tíquico e também na companhia de Onésimo, que era o escravo lá de Filemão. E a principal função, como eu disse, de Tíquico, era relatar às igrejas como é que estavam as coisas no ministério do apóstolo Paulo e também como é que estava o avanço do evangelho. Paulo dizia, Tíquico, eu vou mandar você para a igreja tal, para a cidade tal, para a região tal. E o que é interessante aqui? A prontidão, a disposição. Não tem boquinha. É dizer o quê? Eu vou, eu faço, eu estou pronto. Estou disposto. Paulo diz que enviará Ártemas ou Tíquico até a ilha de Creta, porque o desejo de Paulo aqui, como a gente lê no versículo 12, é que Tito fosse até Paulo, e nessa de Tito não estar na ilha de Creta, Paulo ia enviar alguém para estar na ilha de Creta, fazendo o trabalho de Tíquico enquanto ele não está lá. Certo? Porque, como nós notamos, a igreja em Creta ainda é uma igreja em formação, ainda não tem uma liderança, baseada lá. Tito está fazendo isso, está organizando isso. Mas até que esteja pronta, que a igreja esteja organizada, digamos assim, vai levar um certo tempo. Mas então Paulo tem pressa em ver Tito, numa cidade chamada Nicópolis. E nessa ida de Tito até Nicópolis, Paulo quer enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito lá naquele período. Agora, percebam que isso só é possível, esse jogo aqui de personagens. Tito, tu vem para cá, eu vou enviar para aí Ártemas ou Tíquico. Isso só é possível porque há nessa equipe ministerial pessoas que têm prontidão, disposição. São pessoas que estão dispostas para o ministério, para servir a Deus naquilo que for necessário. É bem a cara do diaconato. Qual é a função do diácono? Vou perguntar para vocês, qual é a função de um diácono? O que faz um diácono? A Olívia me perguntou, pai, o que faz um diácono? Eu disse, Olívia, de acordo com a Bíblia, diácono é pau para toda obra. Porque a Bíblia não descreve o que faz o diácono. O diácono
Se eu perguntar, algumas pessoas vão dizer, o diácono é aquele que serve a ceia, como foi o caso aqui hoje. Mas o diácono é aquela pessoa que tem prontidão, disposição, para tudo aquilo que a igreja precisar. Por isso que não pode ser qualquer um, porque não é todo mundo que tem isso. Não é todo mundo que a gente pode contar e dizer, essa ali, pode falar com aquela pessoa ali que, para qualquer situação, ela está pronta. Algumas pessoas dizem isso. Precisar de mim é só falar. Já experimentaram precisar de alguém assim? Você diz, olha, tu disse que eu precisando de tu, eu podia falar. Eu estou precisando de tua ajuda. Eita! Sabe como é que é? Porque não vai dar certo. Então tem gente que fala só por educação. E Deus não quer pessoas que falem por educação. Deus quer pessoas dispostas na sua obra. O serviço de Deus e de sua igreja funciona por meio de pessoas que estão dispostas, em prontidão, pessoas com quem se pode contar. Conversando com um pastor extremamente cansado esses dias, e dava para ver no seu olhar, né, o quanto ele estava cansado de tantas atividades que faz na igreja e até fora dela. E eu perguntei, pastor, mas e aí, e os homens da igreja? Cadê os homens da igreja para te auxiliar aí, pastor? E esse pastor falou, nós temos muitos homens capazes, mas eles simplesmente não têm nenhum interesse. Não tem. E não é assim na maioria das igrejas. As mulheres são as que mais têm disposição. Os homens são os que mais têm desculpas. Estão ocupados. Não posso. É coisa demais. É não sei o quê. É não sei o quê. Sabe, parece um menino rei chorão. Tem muito homem assim. É claro que eu estou falando de outros lugares. Não daqui. Eu espero. Oh Deus, não mande raios. Mas irmãos, isso tinha acontecido em muitas igrejas. Pessoas sem disposição. Alguém que, e de repente você precisa de um auxílio, você precisa, irmão, vamos fazer isso aqui junto? E a pessoa, é porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O trabalho de Deus avança por meio de pessoas que tenham prontidão, disposição. Segundo lugar, uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas que desenvolvem parceria. Uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas que desenvolvem parceria. Parceria é companheirismo. É a capacidade de trabalhar juntos em prol de um propósito. Supõe-se aqui, Paulo cita aqui, né? Apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Eu estou resolvido a passar o inverno ali. De acordo com o que eu estava pesquisando, havia várias cidades chamadas Nicópolis. E aí tem uma dificuldade de saber do que Nicópolis era essa aqui. Mas supõe-se, de acordo com alguns autores, que Nicópolis era uma cidade portuária numa região da Grécia. E Paulo desejava passar o inverno ali naquela cidade, como o texto diz, e deseja que um dos seus colaboradores estivessem lá com ele, no caso, Tito. São muitas as situações semelhantes em que Paulo ele busca estar com alguém, fazer um intercâmbio, uma busca de informação e ter comunhão com outras pessoas, especialmente com seus parceiros de ministério. A gente sabe que, especialmente nos tempos antigos, o inverno era um fator de insegurança e também de interrupção de viagens. No caso de Paulo, ele não ia poder fazer algumas viagens, ia ter que passar o inverno naquela cidade. Mas ele queria estar lá com seus amigos, com seus parceiros, para partilhar a vida e também para ter uma pausa ministerial, que eles teriam essa pausa obrigatoriamente por causa do inverno.
E Paulo diz: apressa-te a vir ao meu encontro. E por mais que as cartas naquela época ajudassem nas informações, Paulo poderia receber cartas de Tito. Mas por que Paulo quer que Tito vá até lá? Pela mesma razão que o culto online não substitui o culto presencial. O contato pessoal é diferente do que do contato por meios digitais, por melhor que seja a tecnologia. Paulo buscava, de todas as maneiras, ver as pessoas pessoalmente. Era assim com os Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 17, Paulo diz que desejava ardentemente rever os Tessalonicenses. Mas Satanás, o tinhoso, atrapalhou os planos do apóstolo. O outro, né? E Paulo queria ter uma real dimensão de como estavam as coisas. E, além disso, manifestar comunhão e solidificar as parcerias do ministério. Ter um contato pessoal, ter pessoas com quem contar, solidificam as parcerias para o ministério, o companheirismo. A obra de Deus não é feita por pessoas que vão no peito e na raça sozinho. Eu vou para Portugal, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para Cabrobró, para Exu. Ninguém vai sozinho. E mesmo que vá só, veja bem, ninguém faz as coisas sozinho. Precisa de parceiros. Precisa de pessoas com ela. A obra de Deus não é feita no peito e na raça, sozinho no meio do mundo, mas com parceiros é que se faz uma equipe eficaz. Terceiro lugar, um outro ensino que nós temos aqui é que uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas que dão suporte. Versículo 13 e versículo 14 nos dizem assim: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas que dão suporte, apoio, auxílio. Nós não temos nenhuma referência que fale sobre Zenas no Novo Testamento, Zenas que é citado aqui, a não ser essa daqui. E Paulo cita a sua, vamos dizer assim, o seu ofício, a sua profissão, intérprete da lei. Zenas, o intérprete da lei. O intérprete da lei aqui pode significar que ele é um ex-escriba judeu, escriba como os escribas da época de Jesus, né? Doutores da lei, ou um intérprete da lei no sentido de ser um jurista. Alguns vão dizer que ele seria uma espécie de advogado, conhecedor da lei. E faz até sentido, porque Paulo de vez em quando tinha problema na justiça, né? Inclusive era preso por isso. Mas nós não sabemos qual era aqui, qual a esfera aqui de atuação de Zenas. Se era jurídica ou se era uma questão da lei de Moisés. O ponto é que Paulo queria que Tito encaminhasse tanto Zenas quanto Apolo. E Apolo já é um personagem conhecido por nós, um homem instruído que pregou o evangelho em Éfeso. Isso é relatado lá no livro de Atos. Quando Apolo prega o evangelho, um casal, um amigo de Paulo, observa aquela pregação de Apolo e diz: olha, ele prega muito bem, mas tem muitas lacunas no ensino de Apolo. Está faltando alguma coisa ali. E Priscila e Áquila, então, fazem um discipulado com Apolo, explicam o evangelho de uma maneira mais robusta, mais fundamentada, para que Apolo se tornasse, então, aquilo que ele ficou conhecido como um grande pregador
um eloquente pregador do Evangelho. E ele se tornou um grande pregador. Apolo era um amigo de Paulo. E lá em Corinto, por motivo de orgulho, algumas pessoas queriam estar mais próximas a Apolo, ao passo que outras queriam estar mais próximos a Paulo, outros a Pedro. E aí Paulo dizia, né? Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, por questões de soberba mesmo, partidos. O que eu quero destacar aqui, irmãos, são as expressões. No versículo 13, encaminha com diligência, e a outra expressão, a fim de que não lhes falte coisa alguma. A ideia aqui, irmãos, é que Tito deve ajudar esses homens, Zenas e Apolo, na sua viagem, dando todo o suporte necessário, inclusive que tipo de suporte? Palavras que a gente não gosta de falar. Financeiro. Obra de Deus se faz com dinheiro, certo? Não se, o dízimo no Antigo Testamento era coentro. Obra de Deus não se faz com coentro hoje, beleza? O ponto aqui era ajuda financeira, inclusive, especialmente. Né? A ideia é que Tito deve ajudar esses homens em sua viagem, dando todo o suporte necessário, inclusive financeiro. Agora, observe, porém, que Tito não deve se sobrecarregar nessa tarefa. É um trabalho em equipe. Lembre-se, estão falando de equipe. E por isso que Paulo vai dizer no versículo 14, que os nossos, os da igreja, devem aprender isso também. Devem se distinguir, serem distintos nisso, devem ser inspiradores nesse sentido, de ajudar aqueles que precisam. Especialmente, ajudar quem tem necessidade. Caso contrário, quem não ajuda quem precisa é uma pessoa improdutiva. E crente não pode ser uma pessoa improdutiva, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras, para andarmos nelas. Deus preparou elas de antemão. Na igreja do Senhor, ninguém trabalha sozinho, ninguém contribui financeiramente sozinho. E a triste realidade de muitas igrejas é que, nessas igrejas, o sustento financeiro do trabalho do Senhor, nessas igrejas, algumas igrejas, o sustento financeiro é promovido por apenas alguns membros. Eu soube de uma igreja com cerca de 150 membros, que é sustentada por aproximadamente 30% dos membros. Vocês acham isso certo? Está correto isso? Tem nada de errado nisso? Está tudo bom? Não, mas se as contas estão dando, beleza. Algumas pessoas pensam assim. As pessoas não estão preocupadas com a sua responsabilidade. Estão preocupadas se está dando certo. Se está dando certo, não precisa de mim, não. O suporte necessário para a obra fica a cargo de alguns, muitas vezes. Isso não é ser igreja. Por outro lado, e aí eu vou enfatizar uma coisa que Paulo diz aqui no versículo 14. Quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ajudar quem está necessitado, muitas vezes também fica a cargo de um ou outra pessoa da igreja que consegue enxergar a realidade de alguns. Geralmente é só uma ou outra pessoa que observa a realidade dos outros e diz, fulano está precisando, Beltrano está necessitando de ajuda. Paulo está dizendo, todos nós precisamos abrir os olhos e juntos olhar para a realidade de quem precisa e ajudar. Não pode ser um trabalho de alguns. Ajudar quem está precisando é uma realidade, é um dever de todos nós. Todos precisamos estar prontos a dar o suporte necessário a quem precisa, para não nos tornarmos pessoas infrutíferas.
Jesus disse em João capítulo 5, João capítulo 15, que nós precisamos permanecer nele, porque aqueles que permanecem nele dão muito fruto. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Todo aquele que permanece nele dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Precisamos frutificar. E frutificar tem a ver com boas obras, olhar para a realidade e agir em prol dessa realidade. E se eu sei que uma pessoa está precisando de mim, e eu simplesmente digo, eu vou orar por tu, tendo como ajudar, eu vou orar por ti, se preocupe não. E você tendo R$10 que pode ajudar aquela pessoa naquela necessidade específica, estou falando especialmente de pessoas da igreja. Você sabe de pessoa que passa por problemas, necessidade, e que você pode ajudar, e você diz, eu vou orar por você. Que oração? Que mentira é essa? Eu vou orar por você. Tem coisas que a gente não precisa orar. Deus já respondeu. Que foi você ter dinheiro para ajudar alguém. Deus já respondeu aquela oração que você disse que vai fazer. Não precisa fazer mais essa oração. Só ajude. Em quarto lugar, para fecharmos aqui. Uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas de oração. Uma equipe ministerial eficaz é composta por pessoas de oração. E aqui, ao final da carta, assim, eu coloquei oração, mas eu poderia ter colocado outra coisa. Porque essa parte final, no versículo 15, é uma saudação que Paulo faz aos irmãos, a Tito e aos irmãos que estão com ele, e uma saudação daqueles que estão com ele para os demais. Né? Saúda, todos os que se acham comigo te saúdam. Os irmãos que estão aqui comigo estão mandando beijo, saudade, abraço. Né? E manda um abraço aí para todo mundo aí, manda lembrança. É a saudação de Paulo. Mas eu quero destacar a frase final do versículo 15. A graça seja com todos vós. A graça seja com todos vós. E aqui é uma oração. A oração do apóstolo Paulo para que a graça de Deus esteja sobre todo aquele que lê essa carta. Trabalhar como igreja para a obra de Jesus envolve oração uns pelos outros. Mas, inspirados aqui no apóstolo Paulo, uma oração que almeja a graça de Deus sobre a vida de cada um. Paulo ora para que cada leitor dessa carta tenha a graça de Deus sobre si. O favor de Deus. O cuidado de Deus, o cuidado especial de Deus por aqueles que não merecem. Não tem mérito nenhum para isso. Mas mesmo assim, Ele graciosamente lhes dá. Paulo diz que vocês tenham essa graça. E essa graça ela pode ser manifestada de várias maneiras. Essa graça vem pelo socorro financeiro no momento de aperto. Essa graça vem numa palavra que consola no momento de aflição. Essa graça de Deus vem até nós através da família, quando você revê seus familiares. Eu senti isso esses dias. A graça de Deus ali. A graça de Deus vem no sorriso dos seus filhos. E a graça de Deus vem, mais do que todas essas graças, vem através do seu Filho amado que Ele deu em nosso lugar. Isso é graça, é um favor, é aquilo que a gente não merece, mas recebe do Senhor. E a pergunta é, você ora assim pelos seus irmãos em Cristo? Você ora pela graça de Deus sobre a vida deles? Que a graça de Deus esteja sobre Natan, que a graça de Deus esteja sobre a irmã Zeneide, que a graça de Deus esteja sobre Bruno, sobre Galego, que a graça de Deus esteja sobre Sandrinha, sobre Darcon. Você ora assim para os seus irmãos? E não é aquela saudação. Voltando para o Ceará. E o meu irmão tem a idade do meu tio, né?
Ricardo, ele é policial. Não é meu irmão, mas meu tio. E meu irmão, ele, por ter a mesma idade, ele nunca foi assim de, benção tio, né? Eles nem chamam de tio, chamam de Ricardo. Mas eu não, eu sou mais novo. E até minha irmã, que é mais velha, para dar benção ao meu tio, né? Mas eu sou mais novo e quando eu chego, eu digo, benção tio Ricardo. E eu tinha saído com o Elaine para comer um pastelzinho, A2. Um pastelzinho lá em Barbalha. Aí na volta eu vi meu tio, né? Estavam sentados lá, dando uma serrada numa sopa lá, na lanchonete lá, coisa de policial. Aí eu vi meu tio dizer, ei, Ricardo, benção, na frente dos policiais lá. Não é? Essa oração de Paulo, eu encaro, assim, sabe quando alguém pede a bênção a você e você diz, Deus te abençoe? Ou Deus te dê, como minha avó dizia, né? Deus te dê fortuna. Deus te faça feliz. Era o que minha avó Ana dizia isso. Deus te faça feliz, Deus te cubra de graça. Eu encaro essa bênção como uma oração. É uma oração que você faz a Deus ali naquele momento. Pastor, é correto eu dar a bênção para alguém? É. A bênção é uma oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça uma pessoa feliz, que Deus te dê juízo. Era uma coisa também que minha avó falava. Né? Então, essa fala do apóstolo Paulo, a graça seja com todos vós, é uma oração sincera que a gente precisa fazer também. Não é só dizer, irmãos, graça e paz a todos. Que a graça seja com vocês. Mas é um desejo sincero pela graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. E às vezes, você tem problemas com pessoas na igreja, né? Que fica difícil você dizer que Deus abençoe fulano, que Deus seja gracioso com ela, com ele. E esse é o poder da oração. Jesus disse, orai pelos seus inimigos, né? Quando a gente ora pelos inimigos, a gente acaba deixando de ter inimigos. A oração transforma. Quando você ora pela graça de Deus na vida de uma pessoa que talvez pisou no seu calo, você já está orando, perdoando aquela pessoa. E não levando mais em consideração as faltas. Então, ore pela graça de Deus na vida dos outros. Ore pelo favor de Deus na vida deles. Ore pelas mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida da sua igreja. Deus, abençoe a minha igreja. Abençoe meus irmãos. Uma equipe ministerial eficaz. Eu estou falando de equipe ministerial, não é equipe pastoral. Quem faz parte da equipe ministerial dessa igreja, levante a mão. Quem faz parte da equipe ministerial dessa igreja, levanta a mão. Levanta a mão, Nifrance. Pode levantar, Nifrance. Darcon também. Todos vocês. Todos vocês, até quem não levantou a mão. Se você está de alguma forma envolvido nessa igreja, você faz parte da equipe ministerial dela. Ela não é sua igreja só para chamar de sua. Para dizer, eu congrego ali. No domingo eu vou para a minha igreja. É sua equipe de trabalho. Igreja não é só culto. Igreja não é só música, pregação. Igreja é vida na vida. São pessoas engajadas na obra de Deus. Então, quando eu estou falando aqui de equipe ministerial, eu estou falando de todos nós aqui juntos envolvidos na obra de Jesus. Amém? Finalizando aqui para refletir e praticar. Não há lugar na igreja para rivalidade. É o que a gente aprende aqui, uma das coisas que a gente aprende. Na igreja não tem rivalidade. Certo? Todos nós somos uma equipe, uma família. E, que vem disso também, né? Igreja é lugar de parceria, não de protagonismo. É parceria. Certo? Não é lugar onde, se não fosse fulano, essa igreja já tinha se acabado. Não é para ser assim. Igreja não é isso.
Igreja somos todos nós. Igreja não é um, igreja não é aquele, igreja somos todos nós. É lugar de parceria, não de protagonismo. Terceiro, seja alguém com quem se pode contar. Você é esse tipo de pessoa que tem prontidão, disposição, que alguém pode contar com você? Você é esse tipo de pessoa? Rapaz, o pastor sabe que ele pode contar comigo. As irmãs da sociedade feminina sabem que elas podem contar comigo. Os irmãos da sociedade masculina sabem que pode contar comigo. Você é esse tipo de pessoa? Que todo mundo sabe que pode contar com você? Ou é o tipo de pessoa que ninguém nem pensa mais? Porque já sabe, não posso contar com essa pessoa. Você é assim? Isso não é ser igreja. Igreja é feita de pessoas com quem se pode contar. E por último, reenfatizando aqui, ore por graça na vida dos demais. Não só deseje, não só faça aquela saudação, a graça e paz seja convosco. Mas ore pela graça, pelo favor de Deus na vida da sua igreja, dos demais irmãos. Nós dependemos de Deus. A obra de Deus depende única e exclusivamente de Deus. Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Sem o guiar do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Pode ler o livro de Atos. A igreja era para ter dado errado desde o início. Mas deu muito certo porque é obra de Deus. O Espírito Santo guiou a igreja para chegar até onde chegou hoje. Com as suas falhas, com suas lutas. A obra do Senhor só vai prosperar com a ajuda, com a graça de Deus. Então, ore pela graça de Deus na vida das pessoas ao seu redor. Amém. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudarmos essa carta durante esses meses. Muito obrigado, Deus, por todo o ensino, o aprendizado que podemos extrair da Tua palavra. Que fique em nossos corações, Deus, aquilo que de fato vem do Senhor e não das minhas palavras pessoais. Que no nosso coração nós possamos guardar aquilo que vem do Senhor e que isso traga transformação em nossa vida e possamos ser uma igreja do jeito do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.